Bora voltar agora para aquele assunto que eu estava comentando antes de Otávio entrar, que é a bendita da reforma ministerial, minha gente. A reforma ministerial tá aquela promessa, essa semana, essa semana, essa semana, e é sobre ela que eu vou agora, sim, conversar com a deputada Lídice da Mata. A deputada, me ouve? Tudo bem? Ouço bem. Antes de tudo, obrigada por ter aceito o convite, viu? Fazia até um tempo que eu estava querendo que a senhora participasse do programa, fico muito feliz. Muito obrigada. Prazer. Primeira pergunta que eu queria lhe fazer, deputada, é o seguinte: eu comentei no início que o presidente anunciou a criação de um novo ministério, e esse ministério mexe diretamente com o espaço do PSB no governo. O que eu queria lhe perguntar é como é que a senhora, que integra o partido, tem visto essas movimentações? O PSB está satisfeito? O PSB pretende conversar com o presidente? Como é que está esse movimento? Olha, Júlia, primeiro, nós não temos propriedade de nada. Nós somos um partido que apoiou o presidente, os espaços pertencem, digamos assim, em tese, ao presidente da República, e ele administra esses espaços para ganhar uma parte de uma base que ele precisa, mas também para consolidar a base que ele já tinha. O PSB apoiou Lula, o PSB deu o nome daquele que é hoje o seu vice-presidente, que teve papel importante na campanha eleitoral e continua tendo no governo. O nosso presidente, em entrevista recente, já disse que nós apoiamos Lula por outra razão, não pelos cargos. Nós apoiamos Lula porque compreendemos que era fundamental derrotar o anterior presidente, que, ao nosso ver, significava um retrocesso para a democracia brasileira e para o povo brasileiro. Portanto, do nosso ponto de vista, perder um espaço aqui ou ali não significará que deixamos de apoiar o governo do presidente Lula, porque nós não o apoiamos por essa razão. No entanto, é verdade também dizer que todos querem se sentir representados, que em qualquer país do mundo, né, e governo se forma assim, com a base que votou no presidente, que contribuiu com o seu programa, que acreditou na sua vitória e que, portanto, vai governar junto com esse presidente. É dessa maneira que eu entendo, pessoalmente. O nosso vice-presidente tinha, inclusive no início, não tinha nem expectativa de estar ministro, mas atendeu ao chamado do presidente e se colocou à sua disposição. Aí vai caber o partido analisar o que é o significado de cada movimento deste. Mas essa coisa de dizer, estão satisfeitos, não estão satisfeitos, claro que qualquer partido deseja participar, deseja ter espaços para fazer o quê? Para exercer a sua possibilidade de executar uma política pública que foi prometida ao país, por isso o presidente ganhou a eleição. E, através desse espaço, se fortalecer enquanto partido para continuar na eleição, crescendo e, portanto, tendo importância no Congresso também para apoiar o presidente da República. Essa é a nossa compreensão, não é uma coisa toma lá da cá. Não é? E nós entendemos que o presidente da República precisa ter a maioria para governar bem e melhor, com mais tranquilidade, compreendemos. Então, vamos ver o que é que o presidente decide para ver o que é que o partido pode analisar dessas decisões. O que temos ouvido de mudança de ministério para lá e para cá, não tem nada confirmado. São hipóteses, né? São hipóteses que acontecem, de que vai tirar de um lugar, vai botar em outro lugar, vai criar um outro lugar para... Os ministérios foram criados pelo presidente, e o presidente indica a sua vontade e o Congresso aprova ou não aprova. No nosso caso, torcemos e lutamos para que o Congresso pudesse aprovar a atual reforma, porque consideramos que cada presidente tem o direito
de apresentar ao povo de que maneira quer governar o país. Por isso, votamos em todas as reformas de presidente da República. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria lhe questionar também, a gente sabe que, por um lado, como a senhora falou, a ideia é ter base no Congresso. Só que a gente está falando de partidos de centrão e a senhora, melhor do que ninguém, sabe como funciona o centrão. Que implicações que pode ter para o governo essa aproximação com siglas como o PP, o União, o Republicanos? Que implicações podem ter? E na avaliação da senhora, que pontos a senhora acha que o governo, e aí eu falo governo no sentido a base governista, precisa ficar atenta quando a gente fala do ingresso dessas siglas? Considerando o ingresso delas no governo, que, como a senhora bem disse, por enquanto é tudo conjectura. Que queira apoiar, certamente vai pedir uma contrapartida para esse apoio, que geralmente é, em qualquer governo do mundo, a participação no governo. No entanto, nos partidos parlamentaristas tradicionais, nos países parlamentaristas, essas coisas são negociadas muito em torno do programa de governo. Aqui no Brasil, que nós temos uma forma de funcionamento muito singular, que é apelidada pelos cientistas políticos de presidencialismo de coalizão, né? E alguns chamam de cooptação também, se dá com você atraindo uma parte da base que não lhe apoiou para passar a apoiar. No Senado ou na Câmara se constituiu alguns partidos de centro-direita que se auto-intitularam Centrão e que têm participado de diversos governos. Aliás, o Centrão foi responsável por salvar, entre aspas, por dar maioria ao governo do presidente anterior e lhe garantir a governabilidade, não é? O que tem feito, geralmente, participaram do governo também anterior ao do presidente que saiu. E tinham participado do governo da presidente Dilma também. Então, nós ganhamos as eleições, temos um programa a apresentar à nação. Os que vêm, eu subentendo que estão apoiando esse programa. Tem algumas diferenciações aqui e ali, mas, no fundamental, os seus ministérios devem cumprir com o programa do presidente da República. Não é? É o que nós vemos como uma decisão. Que impacto terá? Ora, primeiro, esperamos que tenha o impacto de dar a maioria ao presidente da República nas questões centrais do seu governo. Que questões centrais são essas? Você própria já discutiu aqui há pouco, não é? O arcabouço fiscal, que nós tivemos o apoio da maioria da Câmara e do Senado também, e agora a reforma tributária, que é algo de extrema importância para a reorganização da economia brasileira. Vocês estavam discutindo há pouco, não é uma coisa fácil, e o Senado, em especial, se debruçará de maneira mais demorada sobre isso, porque, afinal de contas, o Senado é a casa da federação, então os interesses federativos entram com muito vigor, e como o Estado é formado pelo mesmo número, então, de bancada, as bancadas têm sempre 3 senadores, são iguais. Então, isso dá um equilíbrio também, sabe, Júlia? Porque vocês falaram aí, são 5 estados que acham que estão perdendo, mas 22 estão ganhando, né? Com essa análise. Então, o Senado vai tentar traduzir isso, e eu espero que consiga, e a Câmara consolide isso. E essas novas propostas que vieram, que não estavam na reforma tributária, justamente para permitir ao governo uma negociação maior e fazer avançar o processo de debate da reforma tributária, que são essas contribuições sobre os mais ricos, essas taxações sobre os mais ricos. Ela vai entrar em debate. Essas são propostas que eu imagino que o governo queira ter a maioria e que, portanto,
a negociação se dará para garantir maioria nesses assuntos. Então, os assuntos econômicos, os assuntos que dizem respeito também a políticas públicas centrais para o governo. Que políticas públicas podem ser estas? A política de inclusão social, né? O Bolsa Família, o seu financiamento, as políticas de inclusão na educação, né? A retomada da educação foi uma grande conquista para o povo brasileiro no governo do presidente Lula. Nós tivemos no governo passado 5 ministros batendo cabeça e retroagindo toda a política educacional. Então, está sendo a oportunidade de retomarmos o financiamento da educação e levar adiante políticas públicas fundamentais que garantam a oportunidade para todos chegarem até a escola, a educação básica, a educação de tempo integral, lançada agora pelo governo, e a educação de nível superior fortalecida. Então, a saúde, o fortalecimento do SUS. Por que se discute muito, houve muita apreensão quando se falou em ceder o Ministério da Saúde? Pelo menos na base do presidente da República, na base que votou no presidente da República, houve uma certa apreensão, porque justamente esta é, eu diria, a joia da coroa, né? O Sistema Único de Saúde é a joia da coroa da política pública brasileira, é dar a oportunidade a todos de acesso à saúde pública, né, ao atendimento. Agora houve essa polêmica toda, por exemplo, em relação ao transplante do apresentador Faustão. Por quê? Porque ele é feito através do SUS, o Sistema Único de Saúde, que atende um rico, mas atende e dá direito também a um pobre a ter um transplante. E eu não vi nada de ilegal, nem de retirada de controle ou dos critérios para atender o Faustão. Foi atendido dentro dos critérios que são os critérios legais do SUS. Então, é isso que nós esperamos que seja um impacto. É claro que isso não quer dizer que nós vamos pensar todos iguais e vamos votar igual em tudo. Haverá, sem dúvida, momentos em que nós estaremos, nós que falo, a base tradicional do governo do presidente Lula deverá estar em conflito com uma parte ou com toda esta base do Centrão. Esperamos que seja muito, digamos assim, espaçoso este momento. Inclusive, a pergunta que eu queria fazer para a senhora antes de encerrar a entrevista, que é o seguinte: a gente viu União Brasil e se questionou muito. União Brasil, com 3 ministérios, não estava entregando os votos para o governo, o partido estava rachado. A gente tem, como a gente citou aqui, o PP e o Republicanos. De que forma, e aí eu lhe pergunto até como integrante do PSB e coordenadora da bancada da Bahia, não é isso? De que forma que os parlamentares que hoje compõem a base do governo, uma vez essas outras siglas entrando no governo, vão cobrar essa fidelidade? Já se falou sobre isso, porque é isso, a gente tem a entrega, mas pelo menos no caso do União Brasil, não houve essa devolução na medida que o governo estava esperando, não é? Exatamente, por isso que o governo está repactuando, porque um dos aspectos foi mudar o Ministério do Turismo, como vocês disseram, né? Que o argumento era que o Ministério do Turismo não foi indicado pela bancada de deputados federais, mas foi atraído Lula escolheu uma deputada federal e não recebeu a indicação. Muito bem, agora recebeu a indicação. O que é que nós podemos esperar da União Brasil? Eu, pessoalmente, espero que vote com o governo, porque não tem sentido o governo dar espaços, 3 ministérios, e não só são 3 ministérios, né? Órgãos extremamente importantes de execução de política pública. A Codevasf é um exemplo disso, né? Vale tanto quanto um ministério, né? Pelo menos para o Nordeste, e está hoje ampliada para as bacias
praticamente do país inteiro, mas especialmente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Portanto, o que nós esperamos é o que qualquer pessoa espera, qualquer pessoa de bom senso, né, da política. Se a pessoa, se o partido participa de um projeto de governo, se participa de um ministério, deve votar com este governo. Isto não quer dizer que, em matéria de referência ética religiosa, por exemplo, você possa esperar isto, mas isso também já existe hoje. Essas são matérias que não são partidárias, que, independente do partido que se esteja, o partido não fecha questão sobre matérias dessa natureza, porque elas são questões de foro íntimo de cada deputado. Não é? Perfeito. Deputada Lídice da Mata, eu queria lhe agradecer, viu? Obrigada, é sempre muito bom conversar com a senhora, principalmente sobre essa parte de articulação política que a senhora tem as posições. Eu respeito porque são posições muito claras sempre. E é bom a gente ter isso aqui. Tem que ser, não é? Claro que isso corta na nossa pele. Você sabe quando você fala, a senhora é coordenadora da bancada da Bahia. Nós enfrentamos essas pessoas na eleição passada, onde elas já tinham esses órgãos, por exemplo, da Codevasf, é um exemplo na Bahia, né? E nos opusemos a eles. Quer dizer, agora, depois que nós ganhamos a eleição, conviver com o mesmo quadro é chato, é ruim. A base, o eleitor reclama, mas é preciso amadurecimento político para assegurar que esses movimentos sejam feitos sem prejuízo por exemplo, de um rompimento na base. Perfeito, maravilha, deputada. Obrigada novamente e sempre que a senhora quiser voltar, o espaço está aberto aqui, viu? Obrigada. E obrigado novamente por ter aceito o convite.